Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Cecemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A partir desse momento, pela TV Cecemug, há mais um programa Comunidade em Ação. Hoje nós vamos falar sobre o documentário Pinheirinho dos Palmares, né? E para isso vamos conversar com o produtor do filme, né? Everton Rodrigues, que vai estar aqui batendo um papo com a gente sobre esse documentário, né? Que vai virar um filme para contar a verdadeira história do Pinheirinho, né? Daqui a pouco nós vamos conversar então com o Everton Rodrigues. Começa agora o programa Comunidade em Ação. Bom, no dia 22 de janeiro de 2012, a Polícia Militar de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São José dos Campos invadiram a ocupação conhecida como Pinheirinho para cumprir uma ordem de reintegração de posse expedida pela Justiça Estadual. A violenta desocupação da comunidade ficou conhecida como o Massacre do Pinheirinho. Após demonstração de violência e brutalidade por parte das forças policiais, na expulsão, e na intimidação dos moradores despejados em meio a uma imensa confusão judicial. No terreno do Pinheirinho viviam cerca de 500 famílias, algo em torno de 6 a 9 mil pessoas. O terreno, pertencente à massa falida do especulador libanês Nagy Nahas e de sua empresa Selecta. Nahas, que já chegou a ser preso pela Polícia Federal por crimes financeiros, passou a proprietário do terreno no início dos anos 80, embora não existiam informações sobre como foi feito o processo de aquisição após o assassinato nunca solucionado dos antigos donos em 1969. A ordem para a reintegração de posse do terreno foi suspensa quando o governador do estado, o governo do estado e o governo federal entraram em acordo para abrir uma janela de negociação de 15 dias, abrir então aí um espaço para negociação de 15 dias para que a prefeitura local pudesse decidir se iria em frente com a reintegração ou transformava o terreno de mais de 1 milhão de metros quadrados em uma área de interesse social, passando então a titularidade para os moradores, em geral, trabalhadores pobres e suas famílias. O acordo, porém, descumprido e sem nenhum aviso, a PM chegou ao local com um efetivo perto de 2 mil policiais fortemente armados, além de um número ignorado de guardas civis para desocupar o terreno. A operação policial para desocupar
é considerada a maior da história do Brasil e foi condenada por diversos setores da sociedade e ganhou repercussão nacional e foi classificada como massacre, né? Aí no dia 31 de janeiro de 2012, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República afirmou que foram constatadas diversas violações de direitos humanos. Um dia antes, durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, o então secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, acusou o governador de São Paulo, na época, Geraldo Alckmin, do PSDB, de montar, né, uma praça de guerra em São José dos Campos. Esse episódio, ocorrido em 2012, comandada pelo coronel Manuel Messias Melo, hoje aposentado, deixa evidente como as forças militares, e sua maioria, agem de forma violenta e truculenta, totalitária, né? Para falar mais sobre esse fato histórico, como ele reflete no que estamos vivendo atualmente, né, e sobre a importância de se documentar, né, o massacre do Pinheirinho, nós vamos conversar com o produtor do filme Pinheirinho dos Palmares, o Everton Rodrigues, né, que a partir de agora vai estar aqui batendo um papo com a gente sobre esse assunto. Eu queria iniciar, então, dando um bom dia para você, agradecendo aí a sua participação, né? E já você se apresenta e já começa falando e como surgiu a ideia de produzir o filme Pinheirinho dos Palmares e qual a importância de se contar essa história e deixá-la documentada, né? Bom dia, Everton. Bom dia, Eduardo. Tudo bem por aí? Espero que sim, espero que esteja tudo bem na medida do possível com as pessoas que estão assistindo. Obrigado pelo convite para a gente bater esse papo, para falar um pouquinho sobre Pinheirinho dos Palmares, né? Obrigado ao Sindicato dos Servidores de Guaratinguetá também, que está aí produzindo comunicação. Como é que surgiu a ideia? Eduardo, eu acompanhei, né, na época, eu não morava em São José dos Campos, né, morava em Porto Alegre, eu acompanhei o massacre, eu acompanhei a guerra contra o Pinheirinho em 2012. Hoje a gente considera, não somente eu, né, mas muitas pessoas consideram que a ação truculenta, a ação criminosa, a ação do governo do estado, da Justiça de São Paulo, da Prefeitura de São José dos Campos e da Polícia Militar cometeram um dos maiores crimes contra a humanidade, né, em 2012, com uma ação contra Pinheirinho. Por quê? Veja, a gente tem um processo de dívida histórica de moradia para pessoas que são excluídas socialmente. A região do Vale do Paraíba, que o Guaratinguetá está incluída, e São José dos Campos, foi a região do país, uma das últimas regiões do país, né, que aceitou a suposta abolição da escravatura, né? Essa região é uma das regiões mais conservadoras do estado de São Paulo e do Brasil. A abolição da escravidão, né, que trouxe sobre a justificativa de que os negros, pessoas negras, eram pessoas inferiores e por isso deveriam ser escravizadas, né? Ela durou muito tempo e quando a abolição foi aprovada, essas pessoas e seus descendentes que eram escravizados foram abandonadas à própria sorte após serem por anos e anos escravizadas para enriquecer pessoas brancas. E essas pessoas que foram abandonadas começaram a formar os grandes conglomerados de favelas, periferias, ocupações, porque não tinham para onde ir, né? Desde a invasão do Brasil pelos portugueses, que essas terras dessa região e de outras tantas do Brasil foram griladas,
digamos assim, apropriadas indevidamente, uma vez que essas terras não eram dos portugueses. Eles foram se apropriando, né? São José dos Campos, por exemplo, ela foi formada a partir de uma comunidade, de uma terra grilada dos índios, das comunidades da nação Tupi-Guarani, aqui próximo ao Rio Comprido, na cidade de São José dos Campos, que pega um pouco da região onde o Pinheirinho, a ocupação Pinheirinho existiu. Então, depois que os jesuítas foram expulsos pelos bandeirantes e tiveram que voltar para Portugal, né, essas terras tiveram uma sequência de grilagem. Então, a terra que o Nagy Narras alega que é dele, provavelmente ele adquiriu de forma ilegal, uma vez, né, que esse processo foi todo de grilagem. Então, aquelas terras ali da ocupação do Pinheirinho, Campo dos Alemães, né, Rio Comprido, né, eram por direito se tivesse que ter alguém que tivesse direito sobre aquelas terras, deveria ser ou as nações indígenas, que hoje estão completamente extintas dessa região, né, em função dos bandeirantes, dos portugueses, dos barões do café, que se formaram aqui, né, ou pelas pessoas negras descendentes de escravos, que é o caso do Pinheirinho. A maioria da população da ocupação Pinheirinho era negra e a maioria do bairro Pinheiro dos Palmares hoje é negra. Então, nós temos uma dívida com essa comunidade e aquela terra ali, por direito, seria de pessoas que foram excluídas ao longo da história do Brasil, da região Vale do Paraíba e da cidade de São José dos Campos, em especial, que a gente está falando aqui. Fazer um filme sobre isso, né, é a gente, a partir do que a gente está fazendo em parceria com a comunidade, ou seja, nós estamos criando um processo de escuta da comunidade para que a própria comunidade conte a sua história, né, a partir do que ela entende que deve ser prioridade para contar em um filme, mas a própria comunidade está definindo o padrão, né, e os parâmetros dessa escuta. Ou seja, esse filme ele vai ser a cara da comunidade, a linguagem da comunidade, a estética da comunidade, porque a gente entende que as narrativas, as histórias precisam ser contadas pelas próprias pessoas que viveram a história, né, e não por pessoas que não viveram, né, assistiram, vão lá e contam a partir do seu entendimento. Então, fazer um filme, e essa ideia vem porque a gente precisa, principalmente no momento que a gente está vivendo no Brasil, de ter, né, experiências contadas, né, que tragam a organização política, que é o caso do Pinheirinho, né? Pinheirinho, considerado uma das maiores ocupações organizadas do Brasil e da América Latina. A gente precisa que as pessoas saibam desse processo, né? Saibam dessa história, não a partir de uma linguagem, de uma estética, de pessoas que não viveram a história, mas sim das pessoas que viveram a história. Então, a ideia vem porque eu estava morando em Brasília em 2018 e resolvi me mudar para essa região e eu conheci o Paulo Maldas. O Paulo Maldas, a pessoa que estava representando o governo federal na época, nas negociações, e Paulo Maldas, como representante do governo federal, junto com a Polícia Federal, né, foram agredidos também com tiros, e o Paulo Maldas chegou a ser atingido com um tiro de borracha, e ele, né, estava aqui, foi agredido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí a gente conversando, né, e ele disse assim, você tem a primeira pessoa que eu conheci quando cheguei aqui na cidade de São José dos Campos foi o Marrom, né, que era uma das lideranças da comunidade, e aí veio essa ideia da gente fazer um filme, a gente vinha conversando durante esse tempo, e agora a gente está aí produzindo esse filme. Então, a ideia surge um pouco dessas perspectivas, né, de contar, fazer um resgate histórico das dívidas que existem em relação à moradia aqui na cidade de São José dos Campos, mas também no Vale do Paraíba, e também pelo fato de que esse despejo, essa desocupação foi um dos maiores crimes contra a humanidade pós-ditadura militar, né, durante aí a redemocratização
redemocratização do Brasil. Tá me ouvindo, Eduardo? Roberto, legal. E nós vamos continuar aí, então, trocando ideias sobre a questão do Pinheirinho. Muito importante, né, que essas coisas que você coloca aí, para as pessoas ficarem sabendo, né, depois que o filme for lançado, obviamente, da real história, né, contada pelas próprias pessoas que viveram tudo isso, né, e não essas histórias que as pessoas contam de outras formas, né? Então a importância de se criar esse filme é muito interessante, né, que vai contar a verdadeira história, o que realmente aconteceu, e as próprias pessoas, né, vão poder estar relatando tudo isso aí, né. Mas, Rafa, para a gente continuar nosso bate-papo aqui, ó, em um texto publicado no site Bem Blogado, no dia 19 de julho desse ano, você diz, abre aspas, as Forças Armadas foram criadas para perseguir ou assassinar pessoas que ousam lutar contra a tirania, nada mais, fecha aspas. Como você vê a atitude das Forças Armadas na época? Acha que atitudes como essa podem se tornar ainda mais recorrente diante da situação em que vivemos com o atual governo? Eduardo, acho que essa é uma questão histórica. A própria origem, e se a gente for estudar a história, a origem da propriedade privada, do Estado e da família, quando surge, né, para, digamos, guardar as heranças dos homens, principalmente brancos. O Estado, ele não é um acontecimento isolado, não chegou, a ideia do Estado não chega à nossa sociedade de uma forma como se fosse uma mágica. A origem do Estado é fruto da própria contradição entre os interesses de classes sociais. E as duas principais são aquelas, né, uma que é os trabalhadores, que dependem da sua força de trabalho, vendem a sua força de trabalho, no caso, né, todos os funcionários públicos que são, né, que trabalham para o Estado, é uma força de trabalho, e a outra, né, que se não trabalhar não ganha salário, se não ganha salário não se alimenta, não compra roupas nem nada. E outra contradição dessa classe social com uma outra classe social, que é a classe dos ricos, da burguesia, que detém os meios de produção. Só que essas pessoas que são ricas e detêm os meios de produção, elas têm um conflito tão grande com as pessoas excluídas socialmente, que vendem a sua força de trabalho, que elas precisaram, junto com o Estado, criar as Forças Armadas. Para quê? Para o caso de que, se não existe acordo, né, com essas pessoas que estão vendendo a sua força de trabalho, se elas vierem a se organizar, né, os ricos que detêm os meios de produção, né, as fábricas e tudo mais, elas têm a força do Estado para defender os seus interesses. Então, a origem do Estado está nessa contradição, e as Forças Armadas estão ali, né, para defender os interesses de uma das partes desse conflito, que são os ricos, a burguesia. E desde que o Brasil foi invadido, que as terras do Brasil foram invadidas pelos portugueses, as Forças Armadas cumpriram, né, lá, né, por volta de na década de 1500, 1600, 1700, 1800, as Forças Armadas vieram para exterminar, né, foram usadas para exterminar as nações indígenas e foram usadas para garantir a escravidão de pessoas negras, né? Então, e depois da redemocratização na Primeira República, né, o Império, depois da Primeira República, da mesma forma, as Forças Armadas defendiam no Império, né, o imperador, e depois também na República defenderam e defendem até hoje, né, essa parte da sociedade, que são uma parte pequena, né, mas que são as que detêm
as riquezas que nós, enquanto sociedade, produzimos. Então, não há dúvidas, né, que isso tem um reflexo, porque isso vem se alastrando ao longo da história. E nós, nessa pandemia, estamos vendo isso com evidências, né? Ou seja, no Estado, do governo federal, trabalham mais de 6 mil, né, militares. Agora, recentemente, né, antes de falar sobre o último escândalo envolvendo as Forças Armadas, é que mais de 100 militares foram, né, dado ao posto, de um posto que não existia mais na hierarquia militar. E agora tem 100 deles que ocupam esse novo posto com esse atual governo. Ou seja, as Forças Armadas, elas não tiveram em nenhuma das reformas, nem na reforma trabalhista, nem na reforma da Previdência. Ou seja, as Forças Armadas são protegidas por aquelas pessoas que detêm o poder do Estado e dos governos, que são os empresários que detêm os meios de produção. Portanto, não há dúvidas que esse processo se alastrou ao longo da história e que hoje, né, nós temos aí uma situação onde as Forças Armadas, né, ameaçam o Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas ameaçam o Tribunal Superior Eleitoral, as Forças Armadas ameaçam tudo o que vier contra os seus interesses. E os seus interesses os interesses dos grandes empresários, infelizmente. Então, eu acho que esse processo precisa ser discutido, qual é o papel das Forças Armadas, né? As Forças Armadas que têm, né, está descrito na Constituição, para guardar o território nacional, proteger o povo brasileiro de outros povos que pudessem invadir o nosso território, mas, ao invés disso, as Forças Armadas estão interferindo na política, como sempre fizeram ao longo da história, né? Protegendo os interesses daqueles que são ricos, daqueles que têm maior poder aquisitivo, daqueles, né, que têm os meios de produção, daqueles, né, que têm muito poder, e o povo está ficando abandonado nesse processo. Então, eu acho que a gente vive, né, uma situação muito delicada hoje no Brasil, né? Para se você ter uma ideia, o atual presidente da República, ele se utiliza constantemente da força militar para impor aquilo que ele quer. E ele está fazendo esse jogo junto com as Forças Armadas. Sem as Forças Armadas, esse presidente atual do Brasil não teria poder algum, não teria. Ele só tem porque as Forças Armadas dão sustentação. Se hoje, no Brasil, nós temos mais de 560 mil pessoas mortas, mais de 500 mil de pessoas mortas, é porque as Forças Armadas estão dando sustentação a um presidente genocida, assassino, que está, né, promovendo aglomerações, que está promovendo a não compra de vacinas, enquanto os militares ainda estão fazendo uma espécie de farra dentro dos quartéis. Primeiro foi com as picanhas, as festas com picanhas, uísque, cervejas superfaturadas, né, que enquanto as pessoas passavam fome, os militares estavam fazendo festas dentro dos quartéis. Agora, né, com a elevação de 100 militares ao posto, né, máximo de um posto que nem existe mais, né, o marechal. Esse posto militar foi extinto há muitos anos, e nesse governo eles, né, promoveram ao posto de marechal, um posto que não existia mais na hierarquia militar brasileira, porque é uma grande farra, né, esse governo é a grande farra dos militares, uma grande festa dos militares, onde os militares estão tirando o dinheiro do povo para fazer as suas festas particulares dentro dos quartéis e garantir o melhor para as suas famílias em especial. E o povo passando fome, morrendo aí, tanto pela pandemia, mas de fome e também de não ter aonde morar.
acaba voltando, né, para o mapa da fome, né, por conta de tudo isso aí que você colocou e muito mais, né, que se nós ficássemos aqui 2 horas para falar sobre isso, seria pouco, né, de tanta picaretagem que esse governo tem feito, né, com a população, sem falar aí dos leites condensados e um monte de coisa, né, que, né, sobra assunto, né, para a gente abordar. Infelizmente, conforme você falou, um governo genocida, um governo da morte, né, que fala contra a ciência, que não comprou as vacinas, e que promove aglomeração, e que aí, com toda essa história aí, né, esse fato aí que você muito bem relatou, o Brasil voltou para o mapa da fome e hoje nós temos milhões de pessoas aí, infelizmente, novamente, passando fome no nosso país, enquanto a farra aí acontece no governo federal com o dinheiro público, né? Com o dinheiro público, né? Árbitro, em maio desse ano, a dívida do Narras, né, ultrapassou 190 milhões, né? Ele nunca pagou o IPTU desse terreno, né? E mesmo assim, na época, teve o respaldo, né, dos militares para ter a posse do terreno. Você acha que, assim como na ditadura, né, os militares servem aqueles que detêm grandes fortunas? Eu acho que não é uma questão de achar, né? É uma questão de certeza. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver esses eventos que sempre, né, os militares, a gente tem, e os militares, quando a gente fala de militares, a gente fala das Forças Armadas, a gente está falando de todas as forças, né? Aeronáutica, Exército, Marinha, mas também as Forças Armadas estaduais, as polícias militares, e também agora que estão surgindo uma outra Força Armada que antigamente foram criadas como guarda civil, que tinha o objetivo exclusivo de guardar os prédios públicos, o patrimônio, e hoje estão se transformando em mais uma força armada para reprimir, né, as pessoas e a população, como foi o caso da Guarda Civil da cidade de São José dos Campos, que foi usada também para reprimir a população no Pinheirinho, no despejo de 22 de janeiro de 2012. Então, não há dúvidas, né, de que as Forças Armadas são utilizadas para proteger pessoas que têm muito poder econômico, né, e que muitas vezes exploram a população, como é o caso do Narras. O Narras, ele é um cara que ele é, né, investigado pela Interpol. Ele é proibido em entrar em muitos países, mundo afora, está sendo investigado por corrupção atualmente também nos Estados Unidos, né, de ter favorecido, né, armado esquema de favorecimento de empresas em processos nos Estados Unidos, né? Então, não há dúvidas desse processo. Em 2012, a dívida, em 2012, no dia 22 de janeiro de 2012, dia em que a Prefeitura, o Governo do Estado de São Paulo e a Polícia Militar e a Justiça, né, e a Prefeitura de São José dos Campos cometeram esse crime contra a comunidade do Pinheirinho dos Palmares, o Narras devia, naquela época, 16 milhões de reais. Uma dívida que vinha acumulando durante anos e que ele não pagava IPTU. Mesmo assim, a juíza determinou que as forças do Estado protegessem os interesses econômicos e a propriedade do Narras sobre um terreno que foi grilado por ele, comprou de forma ilegal, né? Mesmo com essa compra ilegal desse terreno, mesmo com essa dívida de 16 milhões, a juíza determinou que o Estado deveria proteger esse cidadão, porque ele era rico, e que, ao mesmo tempo, jogasse a polícia para destruir, né, as casas das pessoas que moravam na ocupação, né, as roupas, né, todos os pertences. Para se ter uma ideia, as pessoas tiveram que sair das casas sem direito a pegar uma roupa, de arrumar uma roupa, chegaram
teve crianças que tiveram seus livros, seus cadernos da escola queimados, teve crianças que viram suas casas sendo queimadas e derrubadas, jovens que chegaram nos abrigos que eram mais campos de concentração, só com a roupa do corpo, sem saber o que ia fazer no outro dia, como ia fazer no outro dia, né? E a polícia e a justiça, a prefeitura e o governo do estado colocaram fogo na casa das pessoas. As coisas que foram tiradas das casas para guardar no depósito, um tempo depois, elas foram devolvidas para o terreno onde estava a ocupação, reuniram num grande barracão tudo e depois colocaram fogo no resto das coisas das pessoas. Né? Então, tem processos movidos pela Defensoria Pública da cidade de São José dos Campos, o doutor Jairo, de pedido de indenização, porque o principal argumento que foi utilizado pela juíza para determinar esse massacre, para determinar esse crime contra a comunidade do Pino dos Palmares, era de que eles estariam invadindo uma propriedade privada, estavam violando o direito da propriedade privada. Só que a juíza ignorou completamente também a Constituição Federal, que no artigo 5º da Constituição Federal diz que todo terreno, urbano ou rural, tem que cumprir uma função social. O que é uma função social? Que dali daquele terreno tem que produzir algo para o bem comum, né? Tem que produzir algo para o coletivo e não apenas exclusivamente para o indivíduo. E aquele terreno ali, eu posso afirmar, sem nenhuma dúvida, aquele terreno nunca cumpriu função social. O único período que aquele terreno cumpriu uma função social foi no período da ocupação, que foi de 2004 a 2012. Fora isso, aquele terreno nunca cumpriu. E hoje, ainda, né, como você disse, Nagy Narras ainda é proprietário de um terreno, desse terreno que era a ocupação do Pinheirinho, né? O Estado reconhece esse grileiro como um proprietário do terreno e ele nunca pagou imposto IPTU e deve 190 milhões de reais. Isso que a gente tem aqui na cidade de São José dos Campos é uma prova material, né, histórica de anos, documentada, de um crime documentado pelas televisões, por canais de YouTube, por pessoas, de que sim, o Estado protege, né, os que detêm, né, poder econômico e influenciam na política, não através da conversa pública, do diálogo público como este que nós estamos fazendo aqui, mas influencia no submundo das relações, né? Então, não há dúvidas que os militares, eles protegem, eles estão a serviço destes que são os maiores corruptos, né? Que esse empresário é um dos maiores corruptos, um dos empresários mais corruptos do Brasil, e que é protegido pelo Estado brasileiro, que foi protegido pela Polícia Militar, pela Prefeitura, pelo Governo do Estado e pela Justiça do Estado de São Paulo, e ainda é protegido até hoje, infelizmente. Então, nós queremos mostrar, né, esse absurdo. Eu não sei se alguém consegue, né, defender essa barbaridade que acontece aqui, ainda acontece aqui na cidade de São José dos Campos. Então, nós queremos mostrar isso para que as pessoas pensem sobre isso, né? Por que as pessoas não pensam sobre isso? Por que as pessoas não sabem desse tipo de coisa? Isso aqui é um exemplo. Nós temos muitos outros, milhares de casos iguais a esse do Pinheirinho no Brasil, durante anos, né? E por que as pessoas não pensam sobre isso? Por que a cidade de São José dos Campos, pessoas pobres, né, se colocam contra, né, e aprovaram esse massacre contra o Pinheirinho em 2012? É porque existe um processo de manipulação, existe um processo de modulação do pensamento e da subjetividade das pessoas, que elas acabam ficando contra, né, um pobre que sofre opressão do Estado, é excluído socialmente, ele se coloca contra outro pobre que também é, né, excluído socialmente, mas que ele resolveu, no caso do Pinheirinho, olha só, pobres da cidade de São José dos Campos apoiaram a ação truculenta e criminosa da Polícia Militar, a mando dos poderes
municipal e estadual apoiaram. A maioria da população de São José dos Campos e grande parte dessas pessoas pobres apoiaram esse crime contra a comunidade do Pinheirinho. Desde a ocupação, né, a ocupação em 2004, a prefeitura impediu que os filhos das pessoas que estavam na ocupação acessassem a escola. Impediram que as pessoas tivessem direito a acessar a saúde, no posto de saúde mais próximo da ocupação. Eles, com frequência, cortavam a energia elétrica e a água da comunidade. A cidade de São José dos Campos, através do vereador Walter Hayashi, aprovou uma lei que tornava, né, oficial que nenhuma pessoa que tivesse na ocupação tivesse direito a acessar o leite para as crianças da prefeitura, que a prefeitura entregava para as crianças mais carentes, né, não tivesse direito a nada. Ou seja, a prefeitura, a maioria dos vereadores, aprovaram uma lei do apartheid social no ano de 2012, aliás, ano de 2004, ano da ocupação. Né, foi declarado oficial apartheid na cidade de São José dos Campos. Mesmo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tivesse declarado que essa lei depois era inconstitucional, essa lei ainda continua em vigor, né, e aplicada na prática aí pelo Poder Executivo Municipal. Né? Então, estou só trazendo mais esse elemento porque os militares protegeram tudo isso. Os militares, né, protegeram o empresário, né, que nunca deu uma função social para o terreno. Os moradores da comunidade da ocupação do Pinheirinho durante 2004, no período de 2004 a 2012, deram uma função social. E ao invés do Estado aprovar e dizer, está escrito na Constituição e vamos fazer isso prevalecer, não. Eles foram lá e agrediram fisicamente justamente aquelas pessoas que deram a função social para um terreno que foi grilado, que nunca pagaram impostos sobre o terreno, né, para fazer e transformar esse episódio em um dos maiores crimes contra a humanidade. Então, para mim, não há dúvidas. As Forças Armadas, elas protegeram, e se a gente não discutir sobre isso, vão continuar a proteger por muito tempo. Então, isso só vai mudar se a gente conversar e debater sobre qual é a função das Forças Armadas, né, para que não façam isso que estão fazendo hoje no Brasil, né? Não estão dando tiro na cabeça das pessoas na rua, como fizeram na ditadura militar, mas, né, fizeram uma parceria. As Forças Armadas e o atual presidente da República fizeram uma parceria com o coronavírus. E o coronavírus está fazendo todo o trabalho sujo, eles estão tentando se eximar. Mas os crimes que cometeram estão já documentados e esperamos que a CPI aí da Covid mostre, né, documentos que provam dos crimes que as Forças Armadas cometeram contra a população brasileira e também o presidente genocida e sua família têm feito aí de tanto mal para o Brasil. Eduardo? Não estou ouvindo. Dizer para as pessoas, né, realmente o que aconteceu, né? Então, esse governo aí, né, genocida aí, vem contribuindo com tudo isso aí que você falou. Infelizmente, aí, em pleno século XXI, né, nós vivemos aí essa situação aí, da questão do Pinheirinho aí em São José, né, uma coisa totalmente absurda, né, mas que está amparado aí, né, infelizmente aí, por algumas legislações locais, né, pelo aparato militar e tudo mais, né? Esperamos que isso realmente venha à tona e que esse filme, esse documentário que vocês vão, né, tá pretendendo estrear aí em janeiro de 2022, né, possa realmente contar a verdadeira história, né, do que aconteceu e do que ainda está acontecendo, e tem muita luta ainda pela frente, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem ver o que a mídia tradicional mostra, né? A polícia invadindo, tirando as pessoas,
e dando borrachada e tiro e tal, como se fosse todo mundo bandido, como se fosse todo mundo, né, como se todo mundo tivesse realmente invadido aquilo lá e tomado para si, quando na verdade não é uma área totalmente improdutiva lá, o camarada lá que se diz dono não paga IPTU, 190 milhões de dívida, mas ninguém faz uma lei, né, que obriga ele a dar um jeito, pagar, ou, enfim, mas sempre a corda arrebenta aí do lado do mais fraco, do lado do pobre, né, do lado da classe menos favorecida, mas aí, ainda bem que tem várias pessoas aí que encampam essa luta, né, assim como você, o Marrom, né, eu conheço o Marrom, sei da luta dele aí lá no Pinheirinho, né, enfim, é importante que esse documentário realmente conte essa verdadeira história, contada pelas próprias pessoas, né, que viveram na pele tudo isso que você já falou aqui, né, que não é fácil, né. Mas nós passamos aí já, estamos aí a 40 minutos de programa, né, então eu queria pedir para você que está nos assistindo, não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar as nossas redes sociais, para que mais pessoas possam assistir esse programa e ficar por dentro desse assunto, né, tão importante que nós estamos abordando aqui hoje, que é a questão do Pinheirinho lá, de São José dos Campos, né, que vai virar um filme, vai virar um documentário, né, Pinheirinho dos Palmares, que vocês vão depois, a partir do ano que vem, conhecer a verdadeira história. Mas, enquanto isso, curta, comente e compartilhe as nossas redes sociais para que mais pessoas possam assistir esse programa, mais pessoas possam ficar sabendo da informação de verdade, né, que nós tentamos trazer aqui através do programa Comunidade em Ação, não só com essa entrevista aqui com o companheiro Everton, mas outros programas que já fizemos aqui, e muitos que vamos fazer ainda. O propósito é trazer a discussão política, trazer a polêmica, trazer, né, questões sociais a ser discutida, coisa que, infelizmente, a imprensa comum, né, as mídias tradicionais não fazem esse tipo de discussão. Então, a ideia, quando a gente teve de criar esse canal, foi para isso, né, para a gente dar essa informação, trazer os temas aqui que precisam ser discutidos, temas polêmicos, né, que as pessoas às vezes têm receio ou não querem discutir, né? A gente pretende discutir todos aqui, né? Então, mas para isso a gente conta, né, com a participação, né, de vocês que estão nos assistindo. Então, não se esqueça, curta, comente, compartilhe e principalmente se inscreva no nosso canal. Clica lá no sininho, deixa um joinha para a gente aí, né? Ajuda a gente na audiência aí. E também você pode seguir a gente nas redes sociais, né? Na TV CCMUG no YouTube, no Instagram, @CCMUG, e no Facebook, Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá. Também tem o nosso site, o ccmug.com, agora totalmente reformulado, para você navegar com mais facilidade pelo nosso site, e lá você também encontra toda a programação da TV CCMUG, né? A TV CCMUG é um produto, né, do Sindicato dos Servidores, né, para levar informações para as pessoas, né, para a nossa comunidade em geral. Então, não esqueça, curta, comente e compartilhe as nossas redes sociais e, principalmente, se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho e deixa um joinha para a gente aí, tá bom? E nós queremos também pedir para você que está nos acompanhando, aqueles que puderem, colaborar aí com a Casa Ato, né, que as pessoas, a casa dá um apoio às pessoas que fazem tratamento oncológico, né? Então, essa casa existe para dar apoio para essas pessoas, e eles também, é um trabalho voluntário, né? Um trabalho social voluntário. A gente pede a colaboração de vocês para a Casa Ato. Você pode entrar lá no site casaato.com.br e você tem todas as informações, né? Também tem o telefone aí que está aparecendo no seu vídeo aí, que é o 31336330, que você pode estar ligando lá e ter todas as informações, né? Ou faça uma visita lá na Casa Ato. Entre no site lá, casaato.com.br, e veja a melhor forma de você ajudar, né? Esse trabalho voluntário e importante, né, de apoio às pessoas que fazem tratamento oncológico, que antes da existência dessa casa, as pessoas iam lá para a porta do hospital para esperar o tratamento e ficavam todos na rua lá, né, esperando a hora, esperando a vaga, né? E aí o grupo de pessoas teve a ideia de montar essa casa para dar esse apoio. Então, nós estamos aqui também tentando ajudar, né, na divulgação dessa casa, né, de apoio, um trabalho voluntário de muita importância, né?
Então, entra lá no site, conheça o trabalho da Casa Ato e colabore com a Casa Ato, né? Faça um ato de amor, né? Colaborando com as pessoas. Bom, Everton, continuando aqui, então, no nosso bate-papo aqui sobre, né, a história do Pinheirinho, vamos falar um pouco do filme agora, né? Como está a produção do filme? Em que fase ela se encontra? Papo aqui sobre, né? Ô Everton, como está a produção do filme e em que fase ela se encontra? Eduardo, a gente está há 5 meses, né, trabalhando nesse filme, na produção, então tem todo um processo inicial de aproximação com as pessoas, com as lideranças da comunidade. Então eu conheci o Marrom e a gente foi feito um trabalho de reuniões e tal, de apresentar o projeto para a comunidade, então para toda, né, mas para uma parte, né, principalmente as representações da comunidade, do movimento urbano sem teto, MUST. Então a gente vem aí 5 meses nessa imersão. Então a gente já fez, ontem a gente fez a 29ª transmissão ao vivo, onde a gente conversou sobre questões do Pinheirinho. Então a gente já fez 29 transmissões ao vivo, com diálogos e assuntos, sempre com pessoas que têm, né, a falar sobre o que aconteceu. A gente ouviu aí mais de 13, 14 pessoas da comunidade. Vamos continuar a conversar com pessoas da comunidade e com pessoas que tiveram alguma relação, né, ou de pesquisa, né, ou que podem falar sobre o que aconteceu. Na nossa fase atual de produção do filme, a gente está no processo de definição, né, do roteiro. Então, a gente tem já um documento que já foi aprovado pela comunidade, que são as diretrizes, que são as questões importantes que precisam ter no filme, segundo a percepção da própria comunidade. Nós criamos o conselho editorial do filme, onde nós temos representações da comunidade, e esse conselho editorial aprovou as diretrizes, que são quais são os assuntos que precisam ter no filme. A partir dessas diretrizes, nós criamos já um documento que ainda está em debate e que a comunidade também está se apropriando, que é o argumento do filme, né, que fundamenta o porquê fazer o filme. E aí também é outro parâmetro para o filme. Então, a comunidade também está discutindo esse documento e, uma vez aprovado, nós vamos seguir tanto as diretrizes, assim como o argumento, para que a gente faça um filme a partir do que a comunidade quer que seja feita. E a nossa percepção é de que não há como contar essa história sem a participação direta e constante da própria comunidade. Então, a gente vai fazer, provavelmente, nós estamos já nos organizando para começar as gravações no início do mês que vem, em setembro, né? E aí, né, este é um momento de grande importância, que nós vamos começar a testar o que a gente percebeu e como é que o nosso método está se colocando. Então, nós vamos fazer todas as gravações na comunidade com pessoas que a própria comunidade diz que tem que ser essas pessoas. Então, não sou eu e nem a equipe técnica que vai dizer quem são as pessoas. A gente está negociando isso a partir das nossas relações que nós estabelecemos com a comunidade. Nós vamos ter também opiniões sobre quais pessoas devemos entrevistar. Mas a comunidade esse conselho editorial que vai definir a lista de pessoas que serão entrevistadas. E antes da gente finalizar o filme, ou seja, a gente vai fazer toda a montagem do filme, né, a sequência toda, e antes de finalizar o filme, nós vamos mostrar para a comunidade, para o conselho editorial, para que, se
não tiver acordo em alguns pontos, a gente ainda possa corrigir para que a gente finalize o filme, né, com aprovação integral dessa obra. Então, a gente está nesse processo. Agora, nós estamos trabalhando, né, para qualificar o argumento do filme, que é a nossa linha condutora do filme, né, que é a nossa espinha dorsal do filme, e a partir daí a gente vai fazer todas as gravações e definir os detalhes desse roteiro. Eu respondi sobre como é que está a produção e a participação da comunidade. Teve alguma outra pergunta? Eu me perdi. Não, era isso mesmo, a sua participação das pessoas, né? Como é que está o andamento do filme, né? Na sequência aí você pode estar complementando também. Queria perguntar para você qual foi o momento mais difícil, né? Durante o processo de produção do filme e durante as pesquisas, né? Houve alguma coisa que te surpreendeu? Sim, olha, uma das questões, o mais difícil foi começar, né, essa relação com a comunidade. Por quê? Porque muitas pessoas se utilizam, né, dessas relações, vão até a comunidade, prometem coisas e depois não fazem, né? Tem muitas ideias mirabolantes, gera expectativa na comunidade e depois as pessoas desaparecem, somem e as suas promessas desaparecem junto. Então tem um processo que é ruim, né? Então o momento mais difícil foi esse até agora, né? Esses 5 meses de trabalho constante, permanente, o momento mais difícil foi começar esse trabalho, né? Começar esse processo de construir essa relação de confiança, né? Também tivemos problemas de entendimento com parte da equipe já teve uma parte da equipe que saiu do projeto porque tinha desacordo aos procedimentos de fazer tudo totalmente aberto com a comunidade, né? Então a gente reconstruiu a equipe, então a gente teve um momento de desacordo também, porque desde o início, desde quando a gente apresentou o projeto para a comunidade, a gente disse, olha, tudo tem que ser aprovado pela comunidade. O conselho editorial ele vai aprovar e precisa aprovar tudo. Só que no determinado tempo, alguns integrantes da comunidade, alguns integrantes da equipe do filme, entendiam que o roteiro, toda essa parte, quem tinha que definir era a equipe de produção do filme e não necessariamente da comunidade. A gente teve um desacordo nesse método, nesse procedimento, e aí parte da equipe resolveu sair do projeto porque acreditava que isso não era possível, que não é possível fazer um filme a partir, né, de uma comunidade que vai determinar tudo, que vai aprovar tudo, inclusive o roteiro, e também, antes de lançar o filme, fazer a montagem, vai aprovar. Então, teve parte da equipe que saiu e a gente reconstruiu a equipe, aí com pessoas que também têm experiência, que é o caso do Eric, que é do teatro, ele fundou aqui em São José dos Campos a Escola de Teatro Sérgio Mamberti, um dos atores mais importantes do Brasil. Então, o Eric, ele tem uma produtora também, e aí a gente fez, aí estamos iniciando aí, já fizemos o nosso plano comercial, inclusive, né, de pagar a equipe deles, enfim, né, da produtora, para que a gente possa produzir esse filme junto, né, e ele é uma pessoa muito sensível. Então, teve esse momento primeiro inicial, né, de estabelecer essa confiança, de dizer, olha, a gente vai fazer um filme, mesmo que a gente não consiga os recursos financeiros, nós vamos fazer esse filme porque nós não podemos gerar expectativa nas comunidades e depois ir embora, né, cuidar da nossa vida. Então esse foi o primeiro momento difícil. O segundo foi essa problema que a gente teve na equipe, dessa divergência de como que o processo deveria ser conduzido. Felizmente a gente conseguiu superar essas duas situações e o filme vai ser feito da melhor forma possível, né? E hoje a gente pode dizer que nós, nesses 5 meses de trabalho, temos maturidade, né, para
dizer que esse filme vai trazer um grande debate e uma grande contribuição sobre o que a gente vive no Brasil e sobre essas dívidas históricas. Né? O que mais me surpreendeu, né, Eduardo, é uma coisa assim, quer dizer, tudo me surpreende, assim, por mais que a gente saiba da violência, né, mas tem algumas coisas assim que é assim, que eu vou citar duas, na verdade, mas tem muitas coisas. Que nenhuma das coisas que, por mais que eu já tivesse conhecimento superficial, ao acompanhar os crimes de Estado contra a comunidade de Pinheirinho no ano de 2012, por mais que eu tenha visto isso e tenha achado um absurdo na época, eu me surpreendo com tudo que eu vejo e na pesquisa. E eu vou mencionar duas. Uma é que a prefeitura, o governo do estado, fizeram esse despejo criminoso em 2012, eles conduziram mais de 5 mil pessoas para os abrigos, que pelos relatos eram mais campos de concentração de pessoas, onde assistentes sociais impediam que as pessoas tivessem acesso às doações e à comida, então recebiam comida estragada, né, e tudo mais. Mas, como o despejo criminoso foi em janeiro, muitas pessoas foram para alojamentos dentro de escolas. E esses alojamentos dentro de escola, quando começa o ano letivo, né, de 2012, as pessoas tinham que sair das escolas para os alunos ocuparem a escola. Então, essas crianças que saíram, as moradoras da desocupação, que virou desocupação, uma desocupação criminosa, foram conduzidos pela prefeitura para parte dessa população para uma área irregular e de risco. Ou seja, a prefeitura cometeu um crime para tirar as pessoas. A prefeitura de São José dos Campos cometeu um crime para tirar as pessoas da ocupação pequena dos Palmares, que ali deram uma função social para aquela área, jogaram as pessoas em campos de concentração e depois tiraram essas pessoas de campo de concentração e colocaram essas pessoas montaram uma outra ocupação, só que dessa vez numa área de risco. Essa é uma questão lamentável, né? E o Dr. Jairo, ele disse que ele tem documentos e tem vídeos que provam que essa ação foi realmente feita pela Prefeitura de São José dos Campos. A segunda coisa que me provoca indignação é que a OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, né, a OAB, aqui de São José dos Campos, né, criou uma comissão especial para acompanhar a desocupação. Essa comissão elaborou um documento onde sustentava todos os crimes de Estado contra a população da ocupação Pinheirinho dos Palmares, sem ouvir nenhuma pessoa da comunidade. Ou seja, essa comissão da OAB pegou os relatórios da polícia, né, que por natureza eram contra a comunidade, a ocupação, e usou esses relatórios para sustentar um relatório que criminalizou, né, verbalmente, dizendo no relatório, pelos advogados que deveriam proteger o direito das pessoas, dizendo que as lideranças da comunidade do Pinheiro eram terroristas. Esse relatório é utilizado hoje na defesa da prefeitura contra as indenizações que o Dr. Jairo está movendo para indenizar, porque o Estado, a prefeitura, destruíram pertences pessoais das pessoas que moravam na ocupação. Então, essas duas questões, nós, inclusive, criamos, junto com alguns advogados, nós estamos criando um movimento para conversar com a Ordem dos Advogados do Brasil e para a gente pedir a anulação desse relatório que está sendo utilizado na defesa, né, da prefeitura que cometeu um crime no ano de 2002 contra a população do Pinheirinho. Então, nessas pesquisas a gente tem visto tanta coisa, mas essas duas aí é o que eu posso destacar agora devido ao nosso tempo aí que está se esgotando. Sim, Everton, né, essa explanação sua aí é interessante, né, traz umas informações importantes que às vezes a população não tem com certeza essa informação, porque eles não passam, né? Eles passam do jeito que eles querem passar, né? Tanto aí que você coloca aí nesse absurdo, né, dessa comissão da OAB, né,
que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que está aí para defender, na verdade, a população, e ela pega um relato simplesmente da parte interessada, né, que é da Polícia Militar, né, que estava lá apoiando todo esse massacre, todo esse desmando, né, todo esse crime, né, e pega somente o relatório deles e usa como defesa até hoje aí, contra os moradores aí do Pinheirinho, né, são famílias, trabalhadores, né, então terrorista é o Estado, né, que faz isso com as pessoas, né, e não essas famílias, esses pais de famílias, essas crianças, né, que trabalham, estudam, faz parte da comunidade de São José dos Campos e, infelizmente, ficam dando apoio aí, né, ainda o empresário lá, né, o bandido, né, procurado aí até pela Interpol, né, e fica tendo ainda o apoio ainda, infelizmente, das nossas autoridades, né. Eu queria mandar um abraço aqui para algumas pessoas que tá acompanhando a gente aqui, né, nas redes sociais, a Cecília Zanelli, o Zé Antônio de Castro, Maria José Vicente, a Michele Cristina, a Laura Rodrigues, o Eduardo Henrique e o Fernando também, lá na cidade de São Paulo, ele e sua família acompanhando a gente aí, sempre aí nos programas, né. Ué, nós estamos aí finalizando, né, estamos aí chegando na nossa hora, né, aí a produção já começa aqui a me puxar a orelha para terminar o programa, mas ainda dá tempo de você responder mais uma perguntinha para a gente antes da gente encerrar, que é assim, né, como você acha que o filme, né, que vocês estão produzindo aí, esse documentário, né, que é o filme Pinheirinho dos Palmares, como que ele pode ajudar, né, para que situações como essa não aconteçam mais no nosso país? Olha, Eduardo, a gente tem o entendimento de que onde não existe debate, onde não existe reflexão, onde não existe diálogo, onde não existe a exposição dos fatos, é justamente aí que cresce o fascismo. É justamente aí que cresce o autoritarismo e o totalitarismo. Então, o que nós esperamos? Primeiro, nós esperamos gerar um debate a partir dos fatos, né? Fatos que estão aí, que vocês podem pesquisar, que qualquer pessoa pode pesquisar na internet, e tudo isso que eu falei vai estar ali, né? Com provas, no caso dos crimes contra contra a comunidade do Pinheirinho, nós temos já outros documentários que mostram as cenas de violência, né? Nós tivemos, inclusive, a morte do senhor Ivo. O senhor Ivo, que era um morador da comunidade, foi agredido pela polícia, foi levado para o hospital sem a família saber, né? A família procurou e achou dias depois ele no hospital e ele veio a falecer, né? Então, temos mortes também decorrentes dessa ação criminosa do Estado. E aí, o que nós queremos é mostrar esses fatos para gerar uma reflexão. Acontece, e para que as pessoas, principalmente as que são pobres, que também sofrem truculência do Estado, que também sofrem discriminação do Estado, né, que possam entender, né, que pobre precisa estar junto com pobre, que pessoas excluídas precisam estar junto com pessoas excluídas, para que possam juntos, né, juntas, possam trabalhar para construir uma vida melhor. Então, nós queremos fazer um debate a partir dos fatos, né, fazer uma reflexão. E a gente espera, né, que isso possa mobilizar as pessoas, né, que possa organizar as pessoas e mostrar que a organização que o Pinheirinho teve, né, a organização política, o método de organização na comunidade, na ocupação, de fazer reuniões semanais em cada setor da ocupação, depois fazer uma reunião semanal também com uma assembleia toda semana da comunidade para discutir os encaminhamentos coletivos, né? Mostrar que isso trouxe resultado. Nós queremos que tanto os fatos, os crimes de Estado contra a comunidade sejam mostrados e que as pessoas saibam e que a gente possa debater isso, assim como
também a organização que a comunidade teve, né, para construir uma das maiores ocupações do Brasil e da América Latina, né, que mesmo com a tentativa de destruição dessa organização da comunidade, que foi a desocupação, esse despejo, né, que foi uma tentativa de destruir a organização da comunidade, mesmo assim o Estado não conseguiu. A comunidade permaneceu organizada mesmo diante dos crimes que sofreu e da violência que sofreu, e conseguiu, né, a sua casa. E que a partir da sua casa, sua moradia, agora tem um conjunto de outras questões que também precisam ser conquistadas com mais luta. Então a gente espera que isso possa contribuir, né, principalmente nesse momento do Brasil, né, de mostrar que as comunidades organizadas têm êxitos, têm conquistas, e que nós temos que sempre nos organizarmos para defender os nossos interesses. Quem não se organiza aceita o fato de que outros vão determinar a sua vida, vão determinar os rumos da sua vida, vão determinar se você tem ou não tem direito. Então, nós queremos mostrar que a organização social é importante e central. Então, a gente está aí com essa expectativa, né, de que isso possa contribuir e que nesse momento histórico isso possa ser uma forma de motivar que outras comunidades continuem fortes e firmes nas ocupações, defendendo o seu direito básico, que é o direito à moradia e uma boa condição de vida. Agradecer a sua participação, né? Agradecer a sua importante, né, participação nesse nosso programa de hoje, né, onde você pôde relatar aí essa história aí do Pinheirinho, né? E gostaria de deixar aqui nosso canal à disposição, para a gente divulgar aquilo que for preciso, necessário, né? Depois o filme também, enfim, tudo aquilo que vocês quiserem, né, usar o nosso canal para estar divulgando aí, a gente coloca à disposição para esse importante trabalho aí desenvolvido aí por você, né, e por toda a comunidade aí do Pinheirinho, né. Então, mais uma vez, meu muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, né, e quem sabe na próxima vez, né, nós podemos estar batendo um papo novamente sobre essa situação aí do Pinheirinho, sobre o filme e tudo mais, né. Então, fica aqui meu muito obrigado, meu agradecimento a você, né? E aí você faça aí suas considerações finais aí e até uma próxima oportunidade, né? Eduardo, eu quero agradecer aí pelo espaço, pela conversa, agradecer pelas perguntas. Eu acho que é isso, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa escutar, a gente precisa saber das verdadeiras histórias das pessoas. E se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir construir uma articulação em defesa dos direitos humanos, em defesa dos direitos da pessoa humana, né, em defesa à saúde, à educação, a um trabalho digno, a uma moradia digna. Então, agradeço aí pelo espaço e a gente continua se falando. A gente vai ter, começando as filmagens, a gente vai fazer alguns vídeos curtos para ir mostrando como é que está sendo essa produção. Então, a gente quer que as pessoas acompanhem também a produção, para desmistificar um pouco essa coisa de que filmes só fazem os grandes cineastas, que são aqueles que não estão entre nós, mas que nós também podemos fazer, né? Então, nós queremos também desmistificar essa coisa de produção de filme, que todos nós podemos sim produzir filmes. E nós queremos mostrar isso passo a passo, né? É isso aí, muito obrigado, Eduardo, obrigado aos sindicatos servidores de Guaratinguetá, a todas as pessoas que nos ouviram e que vão nos ouvir ainda depois. Um grande abraço e muito obrigado. Nós que agradecemos aí, Arthur, mais uma vez a sua participação, né? E pode contar aí com a nossa divulgação, com o nosso canal, para divulgar o trabalho de vocês aí, né? E nós vamos, né, ficando por aqui, agradecendo aí a sua audiência, a sua participação, agradecendo também a nossa produção, né, o Bruno Álvaro, Edson Filho e Juliana Salles,
porque sem eles também nós não conseguiríamos fazer o programa, né? Sem essa produção, a gente não conseguiria fazer esse programa, né? Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais.